Bom dia, boa tarde ou boa noite. Na aula anterior, nós estudamos sobre o preparo de soluções e utilizamos como exemplo o soro caseiro. No preparo do soro caseiro, nós temos o solvente, né, que é a água, o soluto, que é o açúcar, e também o sal. Então, são dois tipos de soluto que são dissolvidos na água para se formar o soro caseiro. E existe uma propriedade que chama solubilidade, que é o que nós iremos estudar agora, que é a capacidade que esse solvente tem em dissolver o soluto. E é o que nós estudamos na aula passada, a dissolução. Mas qual que é essa propriedade que está envolvida entre o soluto e o solvente? Então é isso que nós iremos estudar nessa aula de hoje, sobre solubilidade. Então a solubilidade nada mais é do que a capacidade que um solvente tem em dissolver o soluto. Para darmos continuidade aos nossos estudos, vamos fazer uma revisão do que nós vimos até o momento. Nós sabemos que a solução nada mais é do que a composição entre um soluto mais um solvente. Sabemos que o soluto é aquele que tem menor quantidade e o solvente é aquele que tem maior quantidade. Então, na aula passada, nós falamos sobre o preparo do soro caseiro. Então, quem está em maior quantidade no preparo do soro caseiro é a água, não é? Então, a água é meu solvente, está maior em quantidade. E o açúcar e o sal são meus solutos, porque todos os dois estão em menor quantidade. Então, todas as vezes que eu falo em solução, a minha solução ela é composta pelo soluto mais o solvente, onde o solvente tem maior quantidade e o soluto menor quantidade. Nós vimos também que as nossas soluções ela pode ser classificada conforme o seu estado físico, conforme o estado físico do soluto e do solvente e como a natureza do soluto. Quanto ao estado físico, ela é classificada em sólida, líquida e gasosa. Uma solução sólida, por exemplo, metais. O ouro, 18. Ele contém 75% de ouro e 25% de prata. Então, quem está em maior quantidade? O ouro, que é 75%, então ele é meu solvente. A prata tem só 25%, então é meu soluto. Quanto ao estado físico da solução líquida. Líquida, por exemplo, quando você dissolve água ou álcool na água. Então, o etanol, por exemplo, é uma solução líquida, porque ele é composto de água e álcool. Uma solução gasosa, por exemplo, o ar atmosférico, em que ele é composto por oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono e outros gases. Quanto ao estado físico do soluto e do solvente. O soluto sólido e o solvente sólido. No caso, as ligas metálicas. Como eu falei para vocês anteriormente, o ouro é sólido e a prata também é sólido. Só que o soluto, no caso, entre o ouro e a prata do ouro 14, 25% é a prata, que é o soluto, né, que é sólido, e os 75% do ouro, que é sólido e é o solvente. No estado físico, líquido-líquido. Então, no caso, a água mais o álcool. No caso do etanol, o meu solvente vai ser o etanol e o meu soluto vai ser a água, porque a água vai ter menor quantidade. Referente ao estado físico do meu soluto, que é sólido, e o meu solvente é líquido. No caso, o soro caseiro. O sólido, né, que são o açúcar e o sal, é o meu soluto, e a água é o meu solvente, que é líquida. Quanto ao estado do soluto ser gás e o meu solvente ser líquido, podemos pensar aí, no caso, nos refrigerantes, em que tem gás pressurizado neles. Ou seja, quando você abre uma garrafa de refrigerante, ela solta um gás, ela faz um chiadinho, né, porque ela está liberando o soluto, que é o gás carbônico, que é o dióxido de carbono, enquanto que o meu solvente é o líquido do refrigerante. E também pode ser gás-gás, que aí no caso o nosso ar atmosférico, né? O ar atmosférico ele é gás dissolvido em gás. Aí tem solutos e tem os solventes.
Quanto à natureza do soluto, ele pode ser molecular. Por exemplo, quando você dissolve o açúcar na água, ele permanece as moléculas dissolvidas dentro do líquido. Eles não se separam, as moléculas. Já enquanto a um soluto iônico, é quando você dissolve, por exemplo, o sal em água. Quando você dissolve o sal dentro daquele líquido, né, daquela solução, você tem Na+ e Cl-. Então a molécula ela se separa, formando íons. Tá? Por isso que chama-se iônica. E na grande maioria das substâncias iônicas, elas são condutoras de eletricidade. Quanto ao uso das substâncias químicas, ela está sempre relacionada às suas propriedades físicas e químicas e também às suas características. Por exemplo, o cloro. O cloro é muito utilizado para tratamento de água. Tanto a água potável, né, aquela que nós recebemos todos os dias nas torneiras de nossa casa, quanto para o tratamento também na água nas piscinas. Então, ela é utilizada como bactericida. E em casa também, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ele é muito utilizado. A grande maioria das pessoas utiliza a água sanitária. A água sanitária, ela contém cloro, porque ela chama hipoclorito de sódio. E ela é bactericida. Então, qual que é a propriedade do cloro? Ele tem uma propriedade bactericida. Já o ácido acetilsalicílico, ele tem algumas propriedades, como, por exemplo, uma propriedade antitérmica, para baixar a febre. Ele tem uma propriedade analgésica, para aliviar a dor. Ele tem propriedades anti-inflamatórias. Então, o ácido acetilsalicílico é muito conhecido como o AS, né, o AS adulto, o AS infantil, aspirina. Né, então, tem vários tipos de fármacos que existem que tem esse princípio ativo, que é o ácido acetilsalicílico. Então, todas as substâncias químicas, elas têm as suas propriedades e suas características. Essas considerações, como aqueles exemplos que nós utilizamos ali, anteriormente, aí, que foi o cloro, o ácido acetilsalicílico, que foram só apenas 2 exemplos, então ele vale para todas as substâncias químicas com as quais nós convivemos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Inclusive a água, que é o nosso líquido essencial à vida. Ou seja, toda substância química ela tem propriedades físicas e propriedades químicas e também tem as suas características. Então, cada tipo de substância tem a sua característica que está muito relacionada à sua propriedade física e também à sua propriedade química. Vejamos, por exemplo, o exemplo da água. Você já pensou no que pode acontecer se ficar bebendo a água sem parar desde a manhã até a noite? E se inalar em vez de ingerir a água? Lógico que as consequências iam ser danosas, né? Nós não vamos fazer isso. Mas aqui ilustra para nós muito bem as características da água, né? Que tudo em excesso acaba se tornando prejudicial à nossa saúde. E a mesma coisa, a diferença entre um remédio e um veneno está na dosagem. Né? Quanto maior a dosagem, ao invés de ele se tornar um fármaco, um remédio para remediar a sua dor, ele pode se tornar um veneno, e se tornar algo fatal. Isso porque está relacionado a quê? As características da substância química, as suas propriedades, tanto químicas como físicas. Nós já sabemos que a solução ela é composta pelo soluto mais o solvente. O soluto é aquele que tem menor quantidade e o solvente o que tem maior quantidade. Por exemplo, na aula passada falamos sobre o preparo do soro caseiro. O solvente para preparo do soro caseiro é a água, que estava em maior quantidade, e o soluto era o sal e o açúcar. Então, a preparação de uma solução ela está diretamente relacionada com uma propriedade física da matéria. Então, toda matéria ela tem sua propriedade física, que é denominada solubilidade. Então, a água tem uma propriedade física que é denominada solubilidade. Ou seja, a água
ela consegue solubilizar determinados tipos de matéria. O que é, então, solubilidade? A solubilidade, ou coeficiente de solubilidade, é a capacidade que um determinado solvente apresenta de dissolver certa quantidade de soluto. É o que aconteceu no preparo do soro caseiro. A água, que é o meu solvente, ele tem essa propriedade física, né, e de dissolver o açúcar e o sal. Então, ela tem essa característica, ela tem essa capacidade. E essa capacidade ela sempre está relacionada com dois fatores, que é a quantidade de solvente e também a temperatura. Então, a quantidade de solvente influencia na solubilidade e a temperatura também influencia na solubilidade. Quanto à quantidade de solvente, então, à medida que adicionarmos uma quantidade maior de solvente à solução e o soluto for dissolvido, poderemos também acrescentar uma quantidade maior de soluto. Suponhamos que nós estamos fazendo, então, a solução do soro caseiro, nós fizemos para 1 litro. Então, eu vou fazer para 2 litros. Então, eu vou aumentar mais 1 litro de solvente. Então, com isso, eu posso também dobrar as medidas do soluto, que seria, no caso, o açúcar mais o sal. Então, eu estaria fazendo uma quantidade maior. Eu estou dobrando a quantidade do solvente. Se eu dobro a quantidade do solvente, eu posso dobrar também a quantidade do soluto. Então, um exemplo. Em 100 gramas de água, dissolvem-se 36 gramas de NaCl. NaCl é cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Assim, se tivermos 200 gramas de água, poderemos dissolver 72 gramas de cloreto de sódio, ou seja, 36 gramas a mais. Então, se eu dobrei a quantidade de água, 100 gramas de água que eu tinha, eu passei para 200 gramas de água, em 100 gramas eu dissolvi 36 gramas de sal. Em 200 gramas de água, eu posso dissolver o quê? 72 gramas de água. Então, se eu aumentei a quantidade de solvente, eu posso também aumentar a quantidade de soluto. Lembrando-se que, como a densidade da água é 1 grama por ml, então, cada 1 grama, né, de sal corresponde a 1 ml de água. Tá? Então, são 100 gramas, 100 ml, tá? Ou 100 ml, 100 gramas. Bom, a temperatura. A temperatura é o único fator capaz de modificar a solubilidade de um soluto em um determinado solvente sem que a quantidade desse seja alterada. Vejamos um exemplo. Você pega um copo de 200 ml e coloca nesse copo 1 colher de achocolatado. E você vai dissolver, você vê que demora, custa dissolver, cria algumas bolinhas, você perde até a paciência. Às vezes até você toma aquele leite gelado, né, com esse achocolatado, sem dissolver ele totalmente. Mas se você pega esse mesmo copo com esse leite, você está vendo que não dissolve, você aquece ele, você aumenta a temperatura, vamos supor que ele estava a 5 graus Celsius, porque estava dentro da geladeira, o leite estava frio, aí você começa a aquecer esse leite, ele vai chegar a uma temperatura ambiente em torno de 20, 25 graus Celsius. Você vai ver que ele vai melhorando a sua solubilidade até ele chegar a uma temperatura aí, vamos supor que você aqueceu esse leite a 80 graus, por aí, 100 graus, e aí ele dissolve totalmente. Então, a temperatura influencia na solubilidade do meu soluto. E você pode ver que você não alterou a quantidade de solvente. Você tinha colocado 1 colher, aí gelado, você não estava nem conseguindo dissolver direito essa 1 colher. Quando você aqueceu, chegou lá próximo de 100 graus Celsius, ou chegou até 100 graus Celsius, ele dissolveu totalmente. Aí você coloca mais 1 colher e ele dissolve totalmente. Então, quer dizer, a temperatura influencia, tá, na capacidade da solubilidade do soluto. Vejamos aqui um outro exemplo. Se o soluto for um gás, então sempre haverá uma maior quantidade dissolvida quando a temperatura do solvente for menor. Ou seja, quanto mais frio, mais dissolvido será o gás. Então, quanto mais gelado tiver o refrigerante, mais dissolvido será o gás dentro daquele refrigerante. Quanto mais gelado estiver
a água com gás, mais gás dissolvido eu tenho ali. Então a temperatura ela influencia na solubilidade da substância ou do soluto. Agora, se o meu soluto é um líquido, então ó, se o soluto for um líquido ou um sólido, a mudança de temperatura poderá influenciar de diferentes formas a solubilidade. Então cada tipo de soluto, dependendo dele ser líquido ou sólido, ele tem a sua solubilidade. Então cada um vai reagir de uma forma diferente. E há casos em que quanto mais quente está o solvente, mais o soluto é dissolvido. Então há casos em que quanto mais quente o solvente, mais eu consigo dissolver o soluto. E já há casos, né, que quanto mais quente está o solvente, menos o soluto dissolve-se, e vice-versa. Então tem soluto que dissolve com alta temperatura, quanto mais quente ou mais alta tiver a temperatura, ele dissolve melhor, mas já tem soluto que quanto mais alto for a temperatura do meu solvente, menos ele vai dissolver. Então é o inverso. Vejamos agora um exemplo da variação, isso aqui foi feito experimentalmente, tá? do cloreto de sódio em água, em 100 gramas de água. Então a tabela a seguir traz como exemplo dados sobre a variação da solubilidade de cloreto de sódio, conhecido como sal de cozinha, em água em função da temperatura. Então na medida que a temperatura vai aumentando, vocês observam que a quantidade de sal, né, vai solubilizando na água. Então, ou seja, para cada grama de cloreto de sódio em 100 gramas de água. Então, quer dizer que eu tenho 100 ml de água, que corresponde a 100 gramas de água. Ok? A 0 graus Celsius eu consigo solubilizar apenas 35,7 gramas de sal em 100 gramas de água. A 10 graus Celsius já é 35,8 gramas de sal em 100 gramas de água. Se eu vou aumentando a temperatura, por exemplo, cheguei a 40 graus Celsius. A 40 graus Celsius eu consigo dissolver em 100 gramas de água 36,6 gramas de sal. Se eu continuo aumentando a temperatura, cheguei a 70 graus Celsius, em 70 graus Celsius eu consigo solubilizar em 100 gramas de água 37,8 gramas de sal. Ou seja, na medida que eu fui aumentando a temperatura, foi-se aumentando a quantidade de sal que foi dissolvido em 100 gramas de água. Ou seja, a minha quantidade de solvente continuou a mesma. O que variou? A quantidade de soluto que foi solubilizado em água. Bom, veremos agora a resolução de um exercício que envolve a solubilidade. Então vamos lá. O exercício pede o seguinte: determine a massa de nitrato, então quer saber a massa de nitrato de bário, está aqui a fórmula molecular, que será dissolvida em uma massa de 500 gramas de água. Então, em 500 gramas de água, a uma temperatura de 70 graus Celsius, vai ser dissolvido o nitrato de bário. Ele quer saber qual que é a massa que ele vai utilizar para dissolver, né? Qual que é a massa de nitrato que eu preciso para dissolver em 500 gramas de água a 70 graus Celsius. Então, sabendo que o coeficiente de solubilidade desse sal em água é de 70 gramas a cada 100 gramas de água a temperatura de 40 graus. Então, 100 gramas de água a 40 graus Celsius dissolve 70 gramas desse sal. Então, para resolver esse exercício, basta montar uma regra de 3, simples, com os dados fornecidos, colocando na primeira linha os dados da solubilidade. Então, vejamos como. Então, montando a nossa equação. Então, lá no problema, ele diz o seguinte, que em 100 gramas de água dissolve 70 gramas do sal de nitrato de bário. Então, em 100 gramas eu dissolvo 70 gramas de nitrato de bário. Em 500 gramas de água, quanto que eu vou dissolver de nitrato de bário? Eu não sei, é o que eu vou achar agora. Então, faço uma conta de régua de 3. Então, eu pego 100 gramas e multiplico por x, e 500 gramas e multiplico por 70 gramas, que é a quantidade de sal. Eu faço uma conta cruzada. Então, é 100 vezes x é igual a 500 vezes 70. 100 vezes x vai ser igual a 500 vezes 70 dá 35 mil. Então, x vai ser igual a 35 mil
o 100 está multiplicando, passa para o outro lado da igualdade dividindo. Então, 35.000 dividido por 100 são 350 gramas de nitrato de bário que são dissolvidos em 500 gramas de água. Ou seja, em 500 gramas de água, então eu dissolvo 350 gramas de sulfato ou de nitrato de bário. As soluções quanto à solubilidade são classificadas em soluções supersaturada, insaturada e saturada. As soluções insaturadas é aquela que apresenta uma quantidade de soluto dissolvida menor que a especificada no coeficiente de solubilidade. Ou seja, ainda é possível adicionar ao solvente uma quantidade de soluto que será dissolvida. Por exemplo, o sal de cozinha, nós sabemos que experimentalmente, que foi feita uma experiência, né, uma prática experimental, para comprovar que em cada 100 gramas de água eu consigo dissolver 36 gramas de sal, a uma temperatura aproximada de 40 graus Celsius. Então, suponhamos que você vai dissolver 20 gramas de sal, tá, em 100 gramas de água, ou 100 ml de água. Então, 20 gramas. Vai sobrar 16 gramas, ou seja, você está dissolvendo uma quantidade menor do que aquilo que a água consegue dissolver. Então, ela ainda consegue dissolver mais 16 gramas de sal. Então, eu posso adicionar mais 16 gramas, que vai dar 16 com 20, 36, aí que eu vou conseguir saturar a minha solução. Então, quando eu dissolvo abaixo da capacidade do meu solvente, a quantidade de gramas, a minha solução fica insaturada. Então, por exemplo, se o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio em água é de 36 gramas a cada 100 gramas de água a 20 graus Celsius, então temos uma solução insaturada, se prepararmos a solução de 30 gramas. Então, eu consigo dissolver 36 gramas em 100 gramas. Se eu dissolvo só 30 gramas em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, ainda... quer dizer, a minha solução ela está insaturada, ela não atingiu a saturação, ou o limite máximo. O limite máximo é 36 gramas. As soluções saturadas é aquela que apresenta uma quantidade de soluto dissolvida exatamente igual à especificada no coeficiente de solubilidade. Ou seja, se adicionarmos ao solvente qualquer outra quantidade extra de soluto, ela não será dissolvida. Por exemplo, se o coeficiente de solubilidade do sal em água é 36 gramas a cada 100 gramas de água a 20 graus Celsius, temos uma solução saturada. Se prepararmos uma solução com 36 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, esse é o limite máximo que em 100 gramas de água eu consigo dissolver o sal. Então, se eu cheguei no limite máximo, a minha solução está saturada. Agora, se prepararmos uma solução com 40 gramas de cloreto de sódio a 100 gramas de água a 20 graus Celsius, 36 gramas de cloreto de sódio será dissolvido, porque esse é o limite que a água consegue dissolver. Tá? Esses 100 gramas de água consegue dissolver apenas 36 gramas de sal. Então, fica saturando o solvente. O solvente chegou na sua capacidade máxima, não consegue dissolver mais. E os 4 graus restantes serão depositados no fundo do recipiente. Por causa disso, a solução é classificada em saturada com copo de fundo. Então, quando a solução atingiu o seu limite máximo, tá, que é a sua solubilidade, ou seu coeficiente de solubilidade, e você acaba colocando um pouquinho a mais de gramas do soluto, ele não vai dissolver. Porque o solvente ele tem a capacidade de dissolver só até aquele limite. Passou disso, ela não consegue dissolver mais. E aquele que ele não dissolve vai para o fundo do copo. Então, torna-se uma solução saturada com corpo de fundo. O corpo de fundo é aquela parte do soluto que não foi dissolvido, porque está acima já da capacidade do solvente de dissolver aquele soluto. A solução supersaturada é aquela que apresenta uma quantidade de soluto dissolvido superior à especificada no coeficiente de solubilidade. Como assim? Para que esse tipo de solução seja formada, devemos realizar os seguintes procedimentos experimentais. O primeiro passo
eu preparo de uma solução saturada com corpo de fundo, por exemplo, 40 gramas de sal em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Eu sei que em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, o máximo que eu consigo dissolver é 36 gramas de sal. Então, se eu coloquei 40 gramas, 4 gramas não vai dissolver e vai para o fundo do recipiente, formando aí o corpo de fundo ou precipitado. O segundo passo, aquecimento da solução saturada com corpo de fundo, até que todo o corpo de fundo seja dissolvido. Então, eu começo a aquecer essa água de 20 graus Celsius, vou aumentando a temperatura dela, até que esses 4 gramas de sal que estava no fundo do recipiente, que é o corpo de fundo, também dissolva. Aí eu vou ter na solução, então, os 40 gramas de sal a uma temperatura mais alta, né, que eu aumentei a temperatura, dissolvido. Aí, tranquilamente, eu deixo o meu recipiente resfriar, ou seja, ele vai abaixando a temperatura. Aí, nessa solução, eu vou ter ali 40 gramas de sal totalmente dissolvido. Primeiro, eu aqueci até que dissolvesse totalmente o meu soluto. Depois que dissolveu, eu deixo o meu recipiente em repouso até que a temperatura baixe e volte à temperatura ambiente. Aí eu vou ter os 40 gramas de sal totalmente dissolvido nessa solução. Bom, então depois de ter realizado todo aquele procedimento que nós vimos no slide anterior, todo o soluto que formava o corpo de fundo passa a estar dissolvido no solvente. Então, formando assim uma solução supersaturada. Uma solução supersaturada é isso aí. É quando eu tenho uma solução que estava com corpo de fundo, e eu aumento a sua temperatura, dissolve-se todo aquele corpo de fundo que estava lá no meu sistema, e lentamente eu deixo resfriar, tá? Para voltar à temperatura ambiente. Aí vai estar dissolvido ali naquela quantidade de água, por exemplo, do sal que nós fizemos lá de 100 gramas, 40 gramas, que vai estar totalmente dissolvido. Então, nesse caso, a minha solução é supersaturada. Por quê? Porque a capacidade da água, a temperatura de 20 graus Celsius, é dissolver no máximo 36 gramas. Mas eu aumentei a temperatura, né, coloquei 40 gramas, ou formou-se o corpo de fundo, aumentei a temperatura e dissolvi totalmente aquele soluto. E depois eu volto à temperatura, lentamente à temperatura ambiente, e eu passo a ter então uma solução supersaturada. Então, caso alguma perturbação seja realizada na solução supersaturada, toda a massa do soluto dissolvida que supera o coeficiente de solubilidade passa a ser novamente corpo de fundo. Então, por exemplo, eu fiz todo aquele procedimento, aí dissolvi, eu tenho 40 gramas de sal dissolvido ali naquele solvente, é uma solução supersaturada. Mas eu vou lá e agito a minha solução, o que vai acontecer? A solução volta a ser uma solução saturada com corpo de fundo. Então, nesta aula de hoje, nós estudamos sobre o coeficiente de solubilidade ou a solubilidade do solvente, ou seja, a capacidade que o solvente tem para dissolver os solutos. E qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem pelo privado para maiores esclarecimentos. E obrigado pela atenção.